Olá, eu sou a doutora Cristiane, eu sou pediatra com área de atuação em pneumologia e medicina do sono e juntamente com as doutoras Amanda, que é otorrino, e Luciane, que é neurologista, ambas também com área de atuação em medicina do sono, nós estamos preparando um curso de sono para pediatras e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito de insônia em pediatria. Então, vocês já viram na aula da doutora Luciane a questão do sono polifásico dos bebês, ou seja, eles dormem um pouquinho durante o dia, um pouquinho durante a noite, um pouquinho durante o dia, um pouquinho durante a noite. Outras coisas que é muito importante que a gente entenda é que os estágios do sono no bebê, eles são diferentes daquilo que a gente tem nas crianças maiores e nos adultos. Então, nas crianças maiores e nos adultos, a gente começa com um sono mais leve, vai aprofundando, chega no sono REM, que é o sono de sonhar, desperta e começa tudo de novo. E no bebê, como que isso acontece? Até os 6 meses, a maioria começa dormindo já direto nesse sono de sonhar, que é o sono REM. Depois é que eles vão para o sono não REM, despertam e começam tudo de novo. Outra coisa importante é a questão do amadurecimento do sistema nervoso central. O bebê ainda não tem isso de forma bem amadurecida, e é diferente das crianças maiores e dos adultos, que acabam ficando com uma paralisia da musculatura, o bebezinho ele acaba atuando muito os sonhos. Então a gente vê o bebê sorrindo, fazendo movimento de sucção, gritando, mamando, chorando, tem alguns que são um pouquinho assim mais... E aí, a gente tem que entender que muitas vezes as famílias confundem essa movimentação, que é absolutamente normal no sono REM, com uma insônia, com o meu bebê não gosta de dormir, com assim que eu coloco ele no berço, ele acaba ficando inquieto e eu pego ele no colo. E aí, muitas vezes as famílias acabam levando a um quadro de insônia secundária, porque ao pegar esse bebê, ao manipular, acabam acordando e aí sim a gente acaba criando um problema. A outra questão é que o sono ele vai começar a ficar mais consolidado, predominar durante a noite, a partir dos 3 meses, com uma variabilidade individual muito grande e com coisas que a gente tem de adoção desde o momento que o bebê chega da maternidade, que pode facilitar ou prejudicar essa evolução. Em relação às sonecas, a gente tem que entender que o fator cultural ele é extremamente importante. Pensando em Brasil, um caldeirão cultural enorme, né, que a gente tem que levar isso em consideração. Em geral, a partir dos 7 anos, as crianças elas não têm mais uma necessidade fisiológica do cochilo. Isso também tem uma variabilidade. Às vezes as crianças já abandonam o cochilo antes disso. Mas em geral, depois dos 7 anos, ninguém mais precisa do cochilo do ponto de vista fisiológico. O que a gente tem que avaliar numa criança, então, com mais de 7 anos, que ainda tem cochilos? Se é uma questão cultural ou se essa criança não está conseguindo ter as suas horas de sono durante a noite e está compensando isso durante o dia, o que não é uma coisa totalmente adequada. Nós temos alguns mitos dentro da medicina do sono em pediatria e é importante que a gente aborde isso já desde o começo. O primeiro é a grande pergunta dos pais: quando é que o meu bebê vai dormir a noite toda? Não vai, porque a gente também não dorme. Mas isso não é uma questão da gente entrar em desespero. Os bebês acordam pelo mesmo motivo que a gente acorda: checar o ambiente. Se o ambiente está da mesma forma como estava antes, quando o bebê dormiu pela primeira vez, ele tem a possibilidade de voltar a dormir sem chamar a presença dos pais. Então essa é a grande diferença entre o bebê que dorme a noite toda e o bebê que acorda muito. Os dois acordam muito, mas um não precisa chamar a presença dos pais para voltar a adormecer. E esse é o nosso objetivo. A segunda coisa é que, tanto entre as famílias como entre pediatras gerais, muitas vezes fica uma ideia de que o médico do sono quer fazer com que o bebê chore a noite toda. Então, ele acordou para mamar, não tem mais necessidade de mamar, deixa ele chorando, uma hora ele acaba dormindo. E não é assim que a gente atua. As primeiras estratégias para lidar com insônia comportamental incluíam sim esse tipo de orientação. A gente sabe que esse tipo de orientação é segura, mas
Com a sociedade que a gente vive hoje, com apartamentos, a pessoa tá chorando, o lado vai ouvir, daqui a pouco tem conselho tutelar envolvido aí na história, a gente não precisa de formas tão radicais. A outra coisa que a gente precisa entender também é que o choro é uma forma básica de comunicação da criança. Então, não é para a gente deixar o bebê chorando de forma desesperada, para ele se sentir desamparado, mas a gente tem que entender que é uma forma dele comunicar. Então, mudou alguma coisa na rotina dele, ele não está gostando, ele vai chorar como uma forma de comunicação para dizer: poxa, mas a gente não fazia isso até ontem, por que você resolveu mudar agora? Então, nas crianças que já têm uma insônia estabelecida, muitas vezes quando a gente começa a mudar a rotina, a gente vai ter sim um pouco de choro. Outra coisa importante da gente entender é que existe uma maneira da gente lidar com a insônia já estabelecida, mas também existe uma maneira da gente prevenir o aparecimento dela. Então, a gente precisa entender um pouquinho como que é o funcionamento normal e o amadurecimento do bebê, para a gente saber qual é a hora e como atuar. Então, inicialmente, os bebês quando mamam, eles adormecem ainda no peito. Essa é uma hora que não adianta a gente fazer muita coisa com o bebê em si. Existem outros processos que eu vou falar para vocês que a gente pode fazer para ajudar. Quando ele começa então a ficar um tempinho acordado logo depois da mamada, é a época boa para a gente ensinar os pais a colocar esse bebê sonolento, mas ainda acordado no berço. Se ainda assim o bebê chorar nesse período, a gente tem que lembrar que não necessariamente ele vai precisar ser pego no colo, acalentado, balançado de novo. A gente pode acalmar esse bebê de outras formas, tocando, cantando, conversando com ele. Então, não necessariamente a gente precisa pegar no colo. São maneiras que a gente tem para já fazer uma transição daquilo que o bebê estava dormindo sempre ali no nosso colo. O ritmo da criança, então, hoje a gente sabe que ele pode começar entre 1 e 3 meses de vida. E as rotinas que a gente começa a instituir com a criança pode ajudar com que isso comece a acontecer mais cedo ou que aconteça mais tarde. A outra coisa importante da gente entender, que também é fisiológica, é a questão do reloginho interno da criança. Então, cada criança tem um reloginho que vai determinar o seu ritmo. E esse ritmo vai variar entre 2 e 4 horas. A maioria 3, mas a gente tem que lembrar desses extremos. Lembrar que um bebê que mama de 2 em 2 horas não significa que o leite não está adequado e que o bebê que mama de 4 em 4 horas pode ficar esse período sim dormindo sem precisar ser acordado, se ele estiver ganhando peso bem e não tiver outros fatores de risco. Outra coisa importante da gente lembrar, a melatonina ela é excretada pelo leite materno. E é uma coisa muito bacana a gente imaginar que entre a produção da melatonina pela mãe, a excreção no leite, a ingestão pelo bebê e a atuação da melatonina no corpo do bebê vai acabar sendo justamente no período noturno. As coisas que a gente já pode começar a atuar desde a chegada do bebê em casa são as rotinas e a iluminação, que vai fazer parte também dessa rotina. Então, o que a gente vai estabelecer como rotina? De dia, procurar deixar a casa o mais normal possível na movimentação. Então, claro, o bebê vai dormir, a gente pode sim quebrar o sol, diminuir a luminosidade para que ele fique num escurinho, mas a gente não precisa, por exemplo, usar um blackout, né? Pode deixar aquela luzinha que está entrando ali pela janela. Durante o dia, a gente faz todas aquelas coisas que a gente adora fazer com o bebê. Pegar no colo, cantar, brincar, estimular bastante. À noite, é o contrário, a gente vai estimular essa criança o mínimo possível e expô-lo à luz também o mínimo possível. Então, nos momentos de fazer a amamentação, os cuidados com o bebê, procurar acender, por exemplo, a luz do corredor e não a luz do local onde as pessoas estão, para não ter uma iluminação muito direta em cima do bebê. Fazer os cuidados de forma mais rotineira e sem estimular tanto o bebê. Outra coisa que é muito comum e que não é legal é a presença de luzes. Então, muitas vezes as famílias deixam uma luz no quarto. Essa luz ela vai atrapalhar o amadurecimento da produção da melatonina no bebê, mas também vai atrapalhar a secreção da melatonina pelos pais que estão ali compartilhando o mesmo ambiente. Em relação à definição da insônia,
A gente tem uma definição muito parecida com o que a gente tem do adulto, então seria a dificuldade entre iniciar, manter ou o despertar precoce. As combinações aí podem acontecer. E para as crianças menores, muitas vezes a questão de que a dificuldade de manter o sono traz consigo a presença dos pais a cada despertar. A gente também considera o problema maior aquela insônia que ela é considerada crônica, que ela está presente por pelo menos 3 meses. Só para a gente ter uma ideia do quanto isso é frequente, de 9 a 24% dos adolescentes chegam a reclamar disso. E todo mundo em algum momento tem aquela noite que não consegue dormir direito, né? Preocupado com uma prova, com uma viagem, com um jogo, com qualquer coisa. E isso então chega a acontecer em até 35% dos adolescentes. Nós temos alguns fatores de risco bem estabelecidos. Então, o sexo feminino já é um fator de risco mesmo a partir da faixa etária pediátrica. O baixo nível socioeconômico, a presença de depressão, ansiedade, luto, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E nesse último caso, a gente tem que entender que existe uma relação muito importante entre o TDAH e o sono. Então, uma criança que não dorme bem, diferente do adulto que fica sonolenta durante o dia, ela fica agitada. E a agitação também pode acabar atrapalhando o sono. Então, muitas vezes, melhorar o sono melhora o comportamento dessa criança durante o dia. E aqui eu queria chamar muito a atenção do papel primordial que o pediatra, que é a pessoa fora da família que mais conhece a criança, tem na hora de fazer o diagnóstico de uma dificuldade de dormir. Nem toda dificuldade de dormir é realmente uma insônia. Por exemplo, os adolescentes, eles têm um atraso fisiológico na secreção da melatonina. Ou seja, ele tinha a secreção da melatonina em um determinado horário. Quando ele entra na adolescência, ele passa a secretar isso 1 hora mais tarde. Isso só vai voltar ao horário que era antes quando ele entrar no adulto jovem. Outra coisa que pode acontecer são distúrbios de ritmo. Então, existem algumas pessoas que gostam de dormir mais cedo e acordar mais cedo, e outras que gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso começa a se manifestar ali pela idade do escolar e pode acabar sendo confundido sim com uma questão de insônia. Se eu realmente identifico que essa criança tem uma insônia, é importante eu diferenciar se é uma causa médica, se a criança ou adolescente está apresentando medos ou se é uma insônia realmente comportamental. E é claro que mais de uma coisa pode coexistir. Então, quais causas médicas são muito importantes da gente lembrar? A asma, aí como a principal doença atópica, mas a gente tem que lembrar que a rinite alérgica, a dermatite atópica, são coisas que costumam piorar bastante durante o período noturno, podem atrapalhar bastante o sono da criança. A doença do refluxo gastroesofágico, síndromes dolorosas e também efeitos colaterais de algumas medicações. Medos, além dos próprios medos que a gente tem da infância, o medo de monstro, o medo de um desenho, de alguma historinha que ouviu, a gente ainda tem que lembrar que mesmo as crianças pequenas, elas conseguem perceber a questão da crise econômica que a gente está passando. Muitas crianças morando em bairros onde a violência é algo extremamente presente e que é percebido por elas. Coisas mais particulares de acordo com a faixa etária, desempenho escolar, desempenho esportivo, e no adolescente, aquilo que a gente conhece como síndrome da adolescência normal, ou seja, todos aqueles valores que o jovem tinha até a idade escolar como muito bem estabelecido, começa a ser questionado a partir do momento da adolescência. A gente também tem que lembrar de abordar a questão de saúde mental. Então, pessoas que têm depressão, transtorno bipolar, são mais sujeitas a ter problemas de sono, mas a gente também tem que lembrar do uso de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. Entre as lícitas, infelizmente, a gente tem visto um aumento do consumo da nicotina. Se por um lado o cigarro tradicional tem perdido papel, cada vez mais a gente tem visto a presença de narguilé, de cigarro eletrônico e muitas vezes visto pelo adolescente e também pela família como algo que não faz mal e a gente já sabe que não é bem assim.
Álcool, infelizmente, o período de iniciação é sim da faixa etária pediátrica. A cafeína, a gente não tem que pensar apenas no consumo do café, quase todos os refrigerantes têm cafeína. Chás que começam a ser mais utilizados aí na adolescência como uma questão de controle de peso, ou mesmo o uso de outras substâncias como guaraná para ficar acordado para uma prova. E para o adolescente é importante também o consumo de cafeína via bebidas energéticas. A gente precisa revisar as medicações que essas crianças usam, tanto aquelas que têm indicação médica, quanto aquelas que são usadas fora de contexto, de eu preciso ficar acordado, ou então eu tenho uma provinha importante, eu vou tomar uma medicação para poder me concentrar mais nos estudos, eu não consigo dormir, eu vou tomar um remedinho para dormir. A gente precisa sempre ir abordando essas coisas. E a drogadição ilícita também é algo que o pediatra deve abordar. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de insônia do adulto, mas que ele vale também para as crianças e para os adolescentes. Então, a gente tem uma condição pré-mórbida, que é aquilo onde está tudo bem ainda por enquanto, mas a gente já viu, por exemplo, os fatores de risco do desenvolvimento da insônia. Aí acontece alguma coisa que precipita eu ter um ou outro episódio de insônia. Esse período entre surgiu alguma coisa que está precipitando a minha insônia e vai ajudar ou não a perpetuar, é um período muito bom da gente atuar, porque aquilo que a pessoa utilizar de estratégias para lidar com essa insônia é que vai acabar perpetuando ou não esse comportamento. E aí a gente vê que depois, mesmo quando o fator precipitante ele já não é mais tão importante, ou mesmo quando ele não mais existe, se eu já tenho as coisas que perpetuam essa insônia, eu posso continuar a manter essa insônia. E aí a gente vai vendo alguns ciclos viciosos, principalmente entre adolescentes, mas cada vez mais a gente tem visto isso em crianças mais novas também. Então, a criança, o adolescente, o adulto dorme tarde, acorda cedo por conta do horário de entrada na escola, não presta atenção na aula, chega em casa, já não está motivado para estudar porque ele já não prestou atenção na aula, já tem a dificuldade de aprendizado porque ele está sonolento, dorme à tarde, não um cochilo, mas fica dormindo durante horas, diminui a pressão do sono, então a gente come sem fome, a gente bebe sem sede, mas a gente não consegue dormir sem sono. Se eu gastei o meu sono aqui, quando chegar à noite eu não vou ter sono. E aí, como consequência eu não ter sono, o que muitas vezes acontece? O uso abusivo dos eletrônicos. E aí a gente tem uma interferência muito grande na melatonina. Então a melatonina é um hormônio que a gente secreta normalmente, muito relacionado à luz. Então quando a gente tem a luz do sol, a luz do dia, a gente tem a inibição da melatonina, facilitando com que a gente fique acordado. Com a diminuição da luz, a gente tem a liberação da melatonina, facilitando o sono. O que a gente tem visto ultimamente são as luzes de vários equipamentos eletrônicos, deixando a gente ainda com a inibição da melatonina durante muito mais tempo e com uma dificuldade maior para conseguir dormir. O que a gente faz então para prevenção e para o manejo da insônia? Orientar rotina. O horário do final de semana ele não deve ser diferente do horário da semana em mais do que meia hora. Senão o que a gente começa a ter? O tal do jet lag social. O que é isso? Então de segunda a quinta a família tem a orientação de dormir cedo para acordar cedo porque tem a escola no dia seguinte. Na noite de sexta e de sábado, você pode dormir a hora que você quiser, porque o sábado pela manhã e o domingo pela manhã você pode dormir até o horário que você quiser. Só que aí vem o domingo, tem que dormir cedo porque segunda tem que acordar cedo. Só que o horário interno dessa pessoa, ele mudou, como se tivesse mudado de fuso horário. Como se toda sexta ele viajasse para um fuso horário e todo domingo ele precisasse voltar. Então existe essa dificuldade muito grande de alinhar o tempo de sono. Outra coisa importante, desligar telas e atividades estimulantes pelo menos 1 hora antes de dormir. Não ter telas no quarto. Então, cada tela vai roubar pelo menos 20 minutos de sono por dia. Então, um celular eu durmo 20 minutos a menos. O celular e o tablet, 40. O celular, o tablet, o computador, 1 hora a menos. E a importância da gente ter os eletrônicos no quarto, além da questão
de luminosidade é a questão de estímulo que eles mesmos trazem, como checar e-mails e redes sociais. Então, vou trazer alguns dados para vocês aqui desse estudo do National Sleep Foundation de 2014, mostrando a presença no quarto das crianças. Então, 45% tinham a TV, 30% o celular, 21% o computador e o dado mais alarmante, 16% checando e-mails ou redes sociais após o adormecer. Aqui eu sempre faço uma comparação com a questão de obesidade. Quando a gente recebe uma criança ou um adolescente obeso, não adianta a gente orientar essa criança, esse adolescente, a ter atividade física, a ter uma alimentação mais saudável, se o resto da família não tem atividade física, se o resto da família não tem alimentação saudável. Aqui é necessário fazer um pacto para que esses eletrônicos não estejam no quarto de ninguém, que você tenha, por exemplo, uma central de recarga dos celulares e dos equipamentos para que eles não fiquem à noite e também a aquisição de despertadores para não ter a desculpa de ter o celular no quarto para conseguir acordar. Então, estratégias que a gente usa no geral aí para o manejo da insônia. Alimentação excessiva perto do horário de dormir vai atrapalhar o sono e a gente não dormir bem faz com que a gente escolha alimentos que não sejam tão interessantes do ponto de vista nutricional. Os exercícios físicos vão ajudar a gente a aumentar a pressão do sono, deixar mais cansado, mas também vai ajudar a gente a controlar o peso. Importante aqui lembrar que o exercício físico, principalmente para quem está começando a atividade física, não deve ser realizado próximo ao horário de dormir. Evitar as substâncias, tanto que estimulam quanto que favorecem o sono. A orientação de tabaco, álcool e outras drogas tem que fazer parte da rotina pediátrica. A questão do quarto e principalmente a cama ser utilizado apenas para dormir. Então, nesse momento que a gente está vivendo aí diferente de pandemia, de todo mundo estudando, trabalhando em casa, é importante a gente orientar que esse trabalho, que esse estudo, sempre que possível, seja feito num ambiente diferente, para a gente não começar a ter associações com estresse com o local de dormir. Além disso, cuidado com o local de dormir. Garantir que esse ambiente seja escuro, silencioso, temperatura agradável, que a cama tenha o conforto necessário para produzir uma boa noite de sono. Eu espero que eu tenha ajudado a entender um pouquinho melhor a insônia na faixa etária pediátrica, colaborar com que vocês aprendam algumas estratégias novas, e esses e outros assuntos nós vamos abordar em mais profundidade durante o curso. Obrigada pela atenção de vocês.